Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. 2 semanas depois de estarmos a interagir via Skype, estamos de volta com o nosso comentador aqui nos estúdios centrais da Rádio Savana 100.2. Pode nos acompanhar através do chilling.sapo e também do Facebook e YouTube. Boa noite, Fernando Lima. Depois de 2 semanas fora e interagirmos com os ouvintes e telespectadores via Skype, estamos de volta para o estúdio. Como é que viu? Como é que esteve nessas 2 semanas? E como é que viu essa transmissão? Bem, eu acho que foi um desafio importante para todos nós. Nós que fizemos o programa, mas que não damos a cara, mas que trabalhamos na parte técnica, e acho que foi muito interessante, porque isto é um pouco um mundo novo para todos nós, e é interessante verificar que estamos a saber responder a este tipo de desafios, o que é muito interessante e o que mostra das potencialidades hoje dos média, que não podem ser encarados na sua versão e visão tradicional. Hoje uma pessoa quase que a partir de casa pode fazer o seu próprio canal de televisão, e é um pouco isto aquilo que nós estamos a fazer. Fernando Leão, muito bem, escolheu a participação como o seu facto de semana, a participação do Ferroviário da Beira na Liga dos Campeões Africanos. Bem, eu estou muito triste com todo o bate-boca em relação ao Ferroviário da Beira, e devo também fazer uma declaração de interesse. Eu sou adepto do Ferroviário. De qualquer forma, acho que há algumas posições extremadas e que em algum momento não refletem de facto aquilo que se está a passar, porque se formos a ver, no fundo, a impreparação da nossa resposta à participação na fase de grupos do campeonato africano de futebol mostra de facto as deficiências que nós temos, porque num primeiro momento parecia que era um problema burocrático, um problema de ciúmes tradicionais entre a Beira e Maputo, a Beira onde está o Ferroviário, Maputo onde está a Federação Moçambicana de Futebol, uma vez que o clube campeão não pode, em princípio, manter contactos diretos com a Confederação Africana de Futebol. Isto tem que passar regras da CAF pela Federação. Agora, eu acho que, não obstante parecer que houve alguma incúria, alguma inércia por parte da Federação a lidar com o assunto, há questões que são tipicamente moçambicanas neste tipo de questões. Acho que ficámos um pouco deslumbrados com o $500 mil que recebemos, ou que o Ferroviário vai receber, ou já recebeu, para participar nesta fase da Taça dos Campeões Africanos, mas não fez o seu TPC, ou seja, as balizas não são as apropriadas, os balneários não estão prontos, o parque de estacionamento não está pronto. Ou seja, há algumas coisas que não são tão difíceis de preparar, ou seja, são difíceis para os moçambicanos, são difíceis dadas os problemas que os moçambicanos têm, mas não é nada que nós não saibamos, não tenhamos conhecimento do próprio manual de preparação para este campeonato africano. O que vai acontecer, e acho que isto é lamentável, é que, eventualmente, o Ferroviário da Beira vai fazer toda esta fase de grupos aqui em Maputo. E não terá o seu público. Claro, que vive o futebol lá na Beira. O Ferroviário, infelizmente, vai disputar todos os jogos fora. Ou seja, aqueles que têm que disputar fora do país e aqueles que têm que disputar
fora da Beira. E nós conhecemos da mística da Beira, do bairrismo da Beira. Portanto, isto é um golpe terrível para as aspirações do ferroviário da Beira. E o grupo, não é que todas as equipas sejam fáceis, mas não é um grupo particularmente difícil, e o ferroviário poderia nutrir algumas aspirações, nomeadamente contando com a participação daquilo que habitualmente chamamos de 12º jogador, ou seja, o público que incentiva a equipa de futebol. Mas não acha também que a Federação Moçambicana de Futebol, que faz a ligação com a CAF, também dormiu um pouco neste processo? Não antecipamos os problemas. A Federação também tem culpas no cartório. A Federação, em princípio, tem pessoas mais experimentadas que poderiam fazer estas tramitações, sobretudo de fornecer informação ao ferroviário, alertar o ferroviário para a sua preparação para esta fase, e aparentemente daquilo que nós temos conhecimento, isso não aconteceu. Fernando Lima, vamos agora aos temas que elencamos para este pontos. Vamos primeiro falar do regresso de Diodino Cambaza aos aeroportos de Moçambique. Vamos entrar um pouco para a visita do Presidente da República ao Ministério de Trabalho, Emprego e Segurança Social. Vamos abordar um pouco o relatório da CROL, que em princípio devia ser entregue hoje à Procuradoria-Geral da República, e vamos terminar com a sessão da Assembleia da República que encerrou, a quinta sessão que encerrou nesta quinta-feira. Diodino Cambaza, os aeroportos de Moçambique acabam de legalizar o reenquadramento do Diodino Cambaza, o antigo PCA, das linhas aéreas, dos aeroportos de Moçambique, agora no lugar de assessor. Vimos nessas últimas semanas um tremendo esforço para legalizar o seu regresso e comunicados a tentar argumentar o porquê. Fernando Lima, como é que vê essa questão do regresso de alguém que ajudou a prejudicar essa empresa? Bem, eu acho que o Estado fica mal e as empresas públicas ficam mal, e em particular fica mal a empresa Aeroportos de Moçambique. Quando eu vejo uma deputada da Frelimo como a Ana Rita Citol ter dores de barriga por ter dificuldade em compreender e acolher uma acomodação desta natureza, e acho que isto nos dá a dimensão do mal-estar que nos causa a todos, porque nós conhecemos todo o problema dos pilha-galinhas em Moçambique, porque dá cá aquela palha, vão para a prisão. Também conhecemos das situações dos relatórios policiais que estão todos os dias, ou pelo menos todos os meses quase, a dar-nos conta dos polícias que são expulsos da corporação por corrupção, por abusos que cometeram nas suas tarefas profissionais. E o ponto aqui é o seguinte: é claro que houve uma incúria muito grande da empresa Aeroportos de Moçambique, que não fez um processo disciplinar ao engenheiro Cambaza. E também devo realçar, e a Ana Rita Citol salientou isto bem, aqui não estamos a discutir a personalidade do engenheiro Cambaza. Aquilo que se está a discutir é o precedente que se cria em relação a este tipo de situações. Eu estou num conselho de administração de uma empresa e ao meu lado está um assessor que tirou o dinheiro da empresa. Que assessoria este indivíduo me vai dar? Que imagem que isto dá para esta empresa? Uma empresa que, inclusivamente, é uma empresa problemática, é uma daquelas empresas que tem uma dívida tremenda à banca, ao Estado, e, portanto, não precisa de turbulência extra, nomeadamente com os casos de Dino Cambaza. Mas é possível, e também aqui é preciso ser pedagógico.
As pessoas que vão para a prisão não quer dizer que vão toda a vida ser bandidos e ser criminosos. Isso, as pessoas também têm direito a ser vistas. E a prisão tem esse papel de regenerar as pessoas, para voltar a ser úteis à sociedade. Embora nós duvidemos desse papel na prisão moçambicana, mas é importante que se diga e que se realce que as pessoas não saem da prisão e têm que ser vistas sempre com aquela nódoa pelo facto que está associada ao facto destas pessoas terem ido à prisão. Mas há outras maneiras das pessoas se reintegrarem na sociedade, noutra empresa, noutra profissão, noutra tarefa. Não tem que necessariamente ser nesta empresa e nas funções que foi reeleito. Isto só faz coro com aquilo que sempre foi a suposição em relação ao papel de Dino Cambaza no aeroporto de Moçambique, ou seja, que parte das ações que levou a cabo eram ações que eram determinadas pelo Partido Frelimo. Aliás, ele tentou colar uma parte das suas ações ao contributo que dava ao Partido Frelimo e depois o seu contributo também para os serviços de segurança de Estado, ou seja, uma pessoa que presta serviços ao partido e que presta serviços à segurança de Estado, portanto tem o seu futuro garantido, não obstante ter passado um período menos bom, que foram os 5 ou 6 anos que esteve na cadeia. Portanto, aqui parece que de facto o crime compensa. Aliás, hoje vi numa capa muito bem sucedida de um dos nossos jornais que dizia que Dino Cambaza regressa ao local do crime. e depois, olhando também para o plano ético-moral, é problemático isto, regressar ao tal local do crime em que esse jornal diz. São estas dimensões que são preocupantes, e são estas dimensões no momento em que a nossa sociedade está doente, tem uma crise, clara crise moral, crise de valores, toda uma série de problemas pelo qual estamos a atravessar, e caem-nos na sopa estes exemplos. Ou seja, de facto, eu posso fazer aí umas falcatruas, porque depois, se tiver os apadrinhamentos corretos, nada acontece comigo, ou seja, tenho a devida recompensa. E depois, alguns dos denunciantes deste caso, que sabemos que partiram do próprios aeroportos, estão lá e continuam a trabalhar. Como é que há este convívio? Esse é outro problema que não foi corretamente equacionado. Todos os dias, os dias em que o engenheiro Cambaza for ao serviço, vai-se cruzar com as pessoas que o denunciaram e que contribuíram para a sua desgraça. Será que na posição de assessor pode vir a exercer represálias sobre estas mesmas pessoas? E depois a posição de assessor é levada a ser uma posição muito importante e relevante, porque a assessora é quem tem que tomar decisões. Bem, aquilo que eu acho é o seguinte: habitualmente o assessor, e eu conheço muitos assessores, incluindo na aeroportos de Moçambique, que vão no fim do mês levantar... Mas só falando no contexto moçambicano. Sim, no contexto moçambicano. Muitos assessores que a categoria de assessor é para dizer passem lá no fim do mês e levantem o ordenado, ou nem sequer precisam de passar no fim do mês, porque o ordenado vai direitinho à conta bancária. São aqueles assessores de prateleira, ou seja, a pessoa não assessora nada, mas como acha que deve ser recompensado por alguma coisa, tem o cargo de assessor. Eu conheço, por exemplo, uma empresa pública que criou gabinetes no próprio Conselho de Administração para todos os antigos
PCAs dessa mesma empresa, e as pessoas vão ao seu gabinete como se ainda estivessem no Conselho de Administração, e todas têm títulos de assessores exatamente para além do gabinete, terem também proventos pecuniários pelo facto de serem assessores dessa empresa pública. Quer dizer, é assim, nós estamos a discutir da gordura das empresas. Às vezes, este tipo de situações e este tipo de discussão e debate parece mesquinho, mas uma parte das gorduras das empresas reflete-se exatamente nestas pessoas que não fazem nada e que têm ordenados chorudos. Ora, quando sabemos que os ordenados das categorias mais baixas são de facto muito baixos, é um insulto para as pessoas que alguém que não faz nada e que se limita a levantar o ordenado no fim do mês tem este tipo de mordomias. Aliás, no meu ponto de vista, e já disse isto antes, acho que isto é uma maneira de comprar o silêncio desses mesmos novos assessores para que não venham para a praça pública falar da instituição onde trabalharam anteriormente. Alguns juristas defendem que devia ter havido, Fernando Lima, em algum momento citou isso, devia ter havido um processo disciplinar. São assim os procedimentos administrativos. E este processo não houve, há prazos para o processo. Acha que esta foi feito de propósito? Houve uma negligência dolosa nesse tipo de aqui eu teria que especular, mas não me admiraria que tivessem acontecido as duas situações. E devo dizer que em muitas empresas estatais, privadas, este tipo de causas perdem-se exatamente por questões processuais, nomeadamente no não respeito dos prazos, porque há prazos para se interporem as ações, de levarem as ações a tribunal, e muitas vezes não se cumprem esses prazos, e quando se tenta tomar a iniciativa, já é tarde. Aliás, nas faculdades de Direito, as questões dos prazos são questões que são inculcadas sempre aos alunos de Direito, porque exatamente são questões muito importantes e muitas vezes se perdem causa. Nem sequer se discute a matéria de facto, porque é afastada por causa de questões de procedimento. Aliás, vimos o nosso Conselho Constitucional é useiro e verzeiro recusar a conhecer determinados factos porque houve vícios processuais que... E vimos isso nas últimas eleições, com questões da RNAM. Exatamente. Isto acontece muito nas empresas onde os departamentos de recursos humanos não têm o devido aconselhamento legal para procederem a este tipo de ações nos tempos e nos prazos devidos. Mas eu não afastaria a hipótese de ter havido quase que uma incúria induzida. E porquê que eu digo isto? Porque, inclusivamente, Diodino Cambaza era o próprio PCA superior hierárquico que devia mandar instruir o processo. Ficava difícil, portanto, há sempre aqui um período de nojo nestas instituições, e isto poderá ter contribuído para que a parte disciplinar, complementar à ação criminal, não tivesse sido acionada. Então, acha que uma decisão correta devia, por exemplo, passar por reorientar o próprio Diodino Cambaza para um outro setor da atividade e sem poderes de decisão? Absolutamente. Não me parece que uma pessoa que tem formação em engenharia deixa de ter essas capacidades, esses conhecimentos, porque ficou
5 anos privado de alguns dos direitos fundamentais. Mas há muitos sítios onde as pessoas podem utilizar os seus conhecimentos e os seus saberes e não tem que ser necessariamente no Estado e, concretamente, na empresa Aeroportos de Moçambique. Fernando, vamos a um outro tema que liga também ao Instituto Nacional de Segurança Social. O Presidente da República visitou o Ministério de Trabalho, Emprego e Segurança Social, e foi muito duro quando visitou o INSS, que é conhecido como uma instituição que usa recursos dos pensionistas para projetos de duvidosa viabilidade. E Filipe Nunes avisou que o INSS não pode continuar a ser sido o presidente capoeira pública. O que é que lhe pareceu o presidente nestes termos tão vigorosos? Digamos que é um desabafo presidencial, mas por aquilo que temos assistido ao longo dos anos, de facto isto é uma capoeira. E aquela mensagem, a mensagem da capoeira, a mensagem do salva-vidas, vai para muitos, tem muitas caixas do correio, inclusivamente a nossa banca, o nosso setor bancário, que quando sentiu a crise a chegar e sentiu que a derrocada estava iminente, foi bater à porta do INSS para ver se salvava o pescoço. Portanto, não são só os mafiosos que batem à porta do E o presidente tem uma frase, diz: transforma-se numa vaca leiteira de empresários falidos. Absolutamente, mas eu estou 100% porque conhecemos é assim. Claro que são os mafiosos, são aqueles que não têm percurso empresarial, são inclusivamente os fretes partidários, e são estas as questões mais do dia-a-dia. Mas os expedientes em relação ao INSS atraíram muito boa gente, e gente que passa nesta cidade e nesta capital com um ar muito honrado. Porquê? Porque sentem que há este dinheiro disponível no INSS, têm uma atitude de sobranceria e se calhar até têm razão em terem esta atitude de sobranceria em relação à direção do INSS. Significa que não acreditam que a direção do INSS saiba aplicar corretamente os seus fundos, o que também é verdade, e, portanto, no seu quinhão de amor próprio, acham que eles, e para eles, esse dinheiro do INSS seria muito melhor aplicado. E esta é uma das vertentes que tem que ser analisada em relação ao INSS. O INSS tem muitos contornos de banca. O INSS, e em muitos países, os fundos de pensões são autênticos gigantes. Aliás, por exemplo, vemos aqui na África do Sul do Apartheid, uma das questões que jogou um papel fundamental na queda do Apartheid foi a retirada dos fundos de pensões americanos, quando, portanto, o governo republicano foi obrigado a aplicar sanções contra a África do Sul, a retirada de fundos de pensões americanos da economia sul-africana. Portanto, os fundos de pensões são fundos poderosíssimos. Não me quer parecer que o INSS seja um fundo de pensão tão poderoso, mas não é para a nossa economia por todo o respeito e simpatia que eu possa ter, por exemplo, pelo PCA do INSS. Não vejo capacidades e competências numa pessoa que fez toda uma carreira de sindicalista para gerir um banco. Aliás, a Vox Populi diz que o INSS é o banco dos pobres, ou o banco dos trabalhadores. Logo, exigem-se... Aqui poderíamos argumentar, mas será que o PCA precisa de ter essas competências? Eu acho que o PCA, sim,
tem que ter algumas competências técnicas, porque os relatórios chegam-lhe e mais, nós sabemos no nosso país, mesmo que muitas vezes os PCAs não têm posições executivas, mas sabemos da tradição das pessoas que estão nestes lugares de direção, que que as pessoas que estão abaixo têm uma atitude referencial e conta muito a posição da pessoa que está no topo, não só do exercício de poder, mas também de alguma competência técnica. Ora, o INSS parece ter parado no tempo. Parece que ainda estamos no tempo do marxismo-leninismo, em que a Aliança Operária Camponesa dirige o INSS. Neste caso, um sindicalista dirige o INSS quando tem bilhões de meticais para aplicar. Dirão, bem, mas para isso há economistas, há pessoas especialistas, presumo que há especialistas em questões actuariais, em questões de investimentos, há assessores, mais uma vez, os famosos assessores para dizer onde é que se deve fazer o investimento correto, mas inclusivamente temos um dos bancos que foi mandado fechar pelo Banco Central, onde o INSS era maioritário. Era o acionista maioritário. Portanto, nem sequer a direção do INSS pôde prever este naufrágio. Agora, a questão, nós sabemos que não é assim tão... Não é tão bem assim. Será que o INSS contribuiu de facto para o naufrágio daquele banco? Não são as forças políticas que estão no poder que fizeram acontecer este naufrágio. Quando as coisas não são transparentes, quando não se jogam os instrumentos da economia e da gestão, depois as suposições são fáceis de fazer. E é isso que aconteceu com o banco e com o INSS. O banco deixou de existir e o INSS perdeu dinheiro e sujou mais uma vez a sua imagem. Depois o tipo de pessoas que vão parar ao INSS, quer dizer, a preocupação de uma pessoa, a primeira preocupação é logo de querer casa de $1 milhão, de reabilitar a casa, de comprar outra casa, quer dizer, onde é que, quer dizer, esta deriva mais. Este não é um programa para, penso eu, para escalpelizarmos todos os problemas do INSS. Mas o INSS é também um saco azul para o Ministério do Trabalho. Cada vez que o Ministério do Trabalho não tem fundos, determinadas rúbricas do Ministério do Trabalho se esgotam, onde se vai buscar dinheiro fresco? No INSS. Ora, e no passado vimos papelinhos vindos do Ministério do Trabalho para o INSS, para ajudas de custo para algumas viagens de alguns ministros. Toda a lavagem de roupa suja de ex-gestores do INSS contra o ministro a punir-se, a mandar... aliás, esta semana tivemos o famoso Conselho de Administração do INSS, que aparentemente tem 10 ou 11 pessoas. Fernando, voltamos a discutir sobre o Conselho de Administração do INSS. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos Pontos de Fernando Lima, ainda com este tema quente do INSS. Fernando Lima, uma das inquietações do presidente é a composição do Conselho de Administração, que é constituído por 10 membros. Um Conselho de Administração gordo, usando as palavras do próprio presidente da República. Por exemplo, os trabalhadores, empregadores e o governo têm 2 administradores cada. Isso faz 6. O 7º é o PCA, o 8º é o diretor-geral, o 9º é um administrador indicado pela tutela, que é o Ministério do Trabalho, e há um 10º, que é indicado diretamente, que foi inventado à última hora pela própria ministra para representá-la dentro do Conselho de Administração. Este é uma estrutura extremamente pesada. É uma estrutura muito pesada, mas é assim,
não é o único caso. E, portanto, a questão, e acho que é esta a questão interessante em relação a estas visitas, em relação à pedagogia das próprias visitas. Eu tenho visto que há muita gente que não gosta das visitas e que se fica naqueles pequenos pormenores, porque fomos chamados de idiotas, porque fomos chamados de cobardes. Mas não, para mim não são essas as questões fundamentais. As questões fundamentais é se podemos tirar algumas lições, se há alguma pedagogia associada a este tipo de visitas. E a questão é, de uma maneira geral, os conselhos de administração são muito curtos. 2. Há uma atitude em muitos conselhos de administração, e o caso de Moçambique não é o único, em que os membros não executivos dos conselhos de administração ganham pela sua presença e pela sua participação nas atividades do Conselho de Administração. Não têm salários, não têm avanças fixas, não têm honorários fixos. Aqui, as situações variam de Conselho de Administração para Conselho de Administração. Muitas vezes, esses membros não executivos dos conselhos de administração têm também regalias mordomias assinaláveis, incluindo para além daquilo que recebem no fim do mês, com outro tipo de mordomias, de casa, de carro, de telefones, de subsídios de representação. Ora, é todo este modelo tem que ser questionado. Quer dizer, nós temos que partir para um outro modelo de como na nossa sociedade se remuneram as capacidades, as competências e o trabalho das pessoas. Eu concordo que sim, que os quadros devem ser bem remunerados, mas devem ser bem remunerados de acordo com outros parâmetros. Ou seja, a pessoa recebe o seu salário e do seu salário tem que ter dinheiro para fazer as suas chamadas telefónicas, para meter o combustível no carro, para ter casa, a tal chamada casa condigna. Porque mais, vamos descobrir que se a pessoa tiver que tirar do seu salário o dinheiro para a tal casa condigna, não se vai alojar nos atuais palacetes e nas negociatas que têm que ser feitas para dar a tal casa condigna ao tal de quadro. Portanto, nós poderemos beneficiar muito e, sobretudo, afasta-se uma mentalidade que vem do tempo do movimento de libertação, porque isto tem lá uma gênese no fundo. É assim, a Frelimo era uma família. Portanto, a Frelimo tomava conta dessas pessoas, da alimentação, do vestuário, do sapato, da educação, da formação no exterior. Então, por isso que até hoje temos aquelas pessoas que, quando são destituídas de um determinado quadro, ficam a aguardar novas ordens. E ficam a aguardar novas ordens como? Recebendo salário. Alguns ficam vários anos a aguardar novas ordens. Mas isto vem de trás, vem desta herança que nós temos. Alguém há de tomar conta de mim. Não sou eu que tenho que tomar conta da minha carreira, da minha família, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero fazer na minha vida. Não. Alguém vai fazer alguma coisa. Por isso que temos, por exemplo, os deputados ficam lá todos a esbracejar no Parlamento. Mas eles próprios não tiveram até hoje coragem para inverter esta situação. E, portanto, também tem os carros da alienação, também tem os subsídios. Ora, não era melhor que tivessem um melhor salário e eles próprios iam administrar esse seu salário em termos da residência, em termos do seu transporte, em termos daquilo onde querem gastar o seu dinheiro, não de somarem items, mais alíneas e mais alíneas nos seus subsídios como deputados. Então, é toda esta maneira de ver
como é que as pessoas são remuneradas, que tem que ser alterada e tem que... Quer dizer, eu vejo que o presidente já percebeu qual é o problema, mas vai deixando um recado ali no Ministério da Administração Estatal, agora falou do Conselho de Administração, mas é preciso... Ele quer provocar um debate para se provocar É preciso irmos ao cerne das questões. Melhores salários, mas desse salário tem que sair todas. É assim todo mundo. As pessoas administram o seu dinheiro, não tem que estar... Então agora o meu telefone tem que ser o telefone que tem que ter ali o dinheirinho do telefone, senão se calhar não vai fazer telefonema para resolver os problemas. Mas esses conselhos de administração gordos não estão criados propositadamente desta forma, para ir acomodando alguns que saem lá do partido e já não têm espaço e para não fazer barulho. Claramente, Francisco, eu já dei este exemplo várias vezes. O IGEP tem, digamos que, uma lista de pessoas que estão à espera de colocação nos vários conselhos de administração. Por exemplo, num dos últimos programas discutimos a questão da tal de privatização e reorientação de todas estas empresas do setor público que não dão lucro, que são inadequadas a isso. Mas isto é um problema. Por que não se avança rápido? Porque isto tem a ver com um determinado modelo que nós estabelecemos. Ora, essas empresas públicas são a tal vaca leiteira do Partido Frelimo. São a vaca leiteira que alimenta o status de um determinado grupo de pessoas da nossa elite política afiliada e que gravita à volta do Partido Frelimo. Ora, se nós destruirmos isto, onde é que essas pessoas vão buscar o dinheiro? Então, claro que eles vão arranjar... Vão criar um exército descontente. Vão arranjar o modelo. Aliás, o modelo moçambicano não é um modelo genuíno. Na Europa de leste, quando se fez a transição, fez-se exatamente por essa via, por forma a que as empresas que se mantiveram públicas, semipúblicas, as paraestatais, pudessem manter um determinado canal de financiamento para o partido e para as pessoas do partido. Não é por acaso que existe a SPI, a holding do partido, que participa nos negócios, muitas vezes nós sabemos que participa numa posição leonina, ou seja, numa posição em que compete, digamos, de forma desigual, de forma leonina, a seu benefício, a seu favor, em determinados concursos. Mas, inclusive, nos questionamos se determinadas questões que são teoricamente privadas, se não deveriam pertencer ao bem público, nomeadamente as questões dos BIs, dos passaportes, como é que se diz, supervisão não intrusiva, a famosa Kudumba, que introduziu uma coisa muito sui generis, que é em Moçambique nós somos fiscalizados e observados quando estamos a sair e quando estamos a entrar, inclusivamente nos voos internos de Moçambique, de cidade para cidade, como se fôssemos repúblicas ou regiões autónomas. As nossas malas são revistadas. Ora, a questão não é o expediente da revista das malas. Aliás, aquelas que deviam ser revistadas não são revistadas, e é por isso que aparecem os chifres de rinoceronte na Malásia, no Vietnã, no Camboja, na China. Mas, portanto, aquela taxa da supervisão não intrusiva nós pagamos no nosso bilhete de avião, só que não está lá discriminada, mas pagamos essa taxa. Por isso que o bilhete fica caro. Alguém
vai beneficiar, nomeadamente, uma determinada força política em Moçambique. Portanto, nós não inventamos a roda, é a maneira como se reproduziu o modelo na Europa de Leste, toda a questão da segurança, das empresas da segurança, de como a segurança de Estado resvalou para todo o aparelho económico. Tudo isto são heranças da Europa de Leste e dos partidos comunistas da Europa de Leste. O presidente está nesta ofensiva pelos ministérios. E como é que acha que isto deve terminar depois? Acha que devia terminar com uma remodelação governamental? Agora o presidente tem 2 anos ou 4 meses de exercício do seu mandato de 5 anos. Essa, eventualmente, vai terminar assim. Inevitabilidade deste tipo de visitas. Não agora, não me parece que isso... Estamos quase à porta do Congresso do Partido Frelimo. Portanto, não vai acontecer claramente antes do Congresso, mas para depois, acho que sim, para além de outro tipo de medidas que poderão ser tomadas. E eu vejo coisas muito interessantes nestas visitas e eu vejo todas essas coisas que circulam o lixo que circula nas redes sociais em relação a essas visitas, mas quer-me parecer que é a primeira vez que eu vejo uma pessoa formada na universidade e que faz perguntas nos ministérios que decorrem dessa formação académica de uma pessoa que foi à universidade e estudou na universidade e faz perguntas que têm razão de ser em termos de estrutura orgânica dos ministérios, de objetivos, de metas, de questões de gestão, de prioridades. Ora, isto é um avanço para Moçambique. Não estarmos apenas confinados ao populismo. E mesmo que haja uma colagem, e é inevitável que haja a colagem entre Samora e Nyusi, há um elemento de qualidade técnica que eu vejo no tipo de abordagens do engenheiro Nyusi em relação às suas visitas, que, por exemplo, não havia nas abordagens de Samora, que nós sabemos, era um autodidata, era uma pessoa que tinha um profundo sentido político, mas que muitas vezes era ultrapassada pelo desconhecimento que tinha. Isso deixou levar pelo populismo. Em relação a questões técnicas e que era compensado pelo seu carisma, pela sua imagem, questões que, portanto, o engenheiro Nyusi está a anos-luz dessa auréola libertadora que tinha Samora Machel. Vamos para o outro tema que tem a ver com o relatório da Kroll sobre as dívidas ocultas. Hoje, 12 de maio, era a data que a Kroll devia entregar o relatório à Procuradoria-Geral da República. Ainda não há indicações muito claras de que esse relatório foi entregue ou não, mas o sítio Zitamar, que penetra muito bem em circuitos econômicos diplomáticos, anuncia que o relatório vai ser entregue amanhã à Embaixada da Suécia, mas será um relatório censurado, sem nomes, que mais tarde a Procuradoria-Geral da República vai se reunir com a embaixada, com a Suécia, a embaixada, nesse caso, que é a financiadora deste relatório, e também com o Fundo Monetário Internacional, para dar algumas explicações sobre este sumário executivo sem nomes, e também este sumário executivo será entregue aos países através das suas embaixadas aqui, que apoiam o orçamento do Estado. Fernando Lima viu, leu e como é que analisa isto? Bem, eu penso que aquilo que, e tomando em conta ou levando a sério que o relatório foi entregue hoje e amanhã a Embaixada da Suécia tem a tal versão censurada
a partir da PGR, aquilo que vai acontecer é o que vem a seguir, what's next. E, portanto, por isso mesmo está agendada para a próxima semana esta reunião tripartida Suécia, FMI, PGR. Não só por causa das incidências criminais, e aqui a questão é do briefing da PGR, embora não será despicienda, não será inocente a participação do FMI e da Embaixada da Suécia. Mais tarde, o próprio input, as contribuições de parceiros com muito peso, como são a União Europeia, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, que claramente vão tentar influenciar toda a faceta criminal em relação a este relatório. O resto são questões de procedimento, os tais 90 dias, o tal sumário executivo, e eu penso que teremos acontecimentos para todos os gostos, porque nós assistimos nas últimas semanas a um grande nervosismo de todas as partes em relação, sobretudo, ao alcance, não tanto criminal, mas ao alcance político que este relatório poderá ter. Por exemplo, esta semana a carta forjada sobre a quebra de sigilo sobre bancário. aquele sigilo bancário em relação ao Presidente é mais uma ferroada que se tenta dar no Presidente. Não sejamos ingênuos, apesar de ser muito grosseira, aquela falsificação, e também achar que a própria PGR andou muito mal a ter vindo ao público desmentir só alguém de má fé a que poderia considerar que aquilo constituía de facto verdade, porque bastava... Estamos a falar de um presidente em exercício. Não é só isso. Estamos a falar de um documento que não tem qualquer que não tem qualquer credibilidade, e tal como nos incidentes anteriores, por exemplo, a comunicação social foi capaz de comprovar de que aquele documento era verídico, também neste caso, com meia dúzia de telefonemas, poderia concluir que não tinha qualquer fundamento aquilo que circula. Ou seja, às vezes parece que queremos ser enganados pela armadilha das redes sociais. Ora, aqui só é enganado quem quer, mas também compreendo que tudo isto são atividades de guerrilha, incidentes de guerrilha, e há claramente uma guerrilha política ou ideológica neste momento em curso, em que os vários campos se degladiam. Aliás, vimos na questão da aprovação da Conta Geral do Estado de 2015, como é que os campos se posicionaram nesta questão, e por isso mesmo, hoje, sexta-feira, o representante do FMI pedia também muita calma e serenidade para... É o que a Margarida Talapa também pediu na Assembleia para o acolhimento aos moçambicanos, para guardarem com serenidade. Portanto, parece que os moçambicanos estão mesmo à espera deste relatório. Claro que há muitas coisas que se vão decidir. Vi a senhora Verónica Macamo, que pediu aos doadores para apoiarem Moçambique. Exatamente porquê? Porque se espera que a publicação do relatório abra o caminho e abra os cordões à Bolsa para mais dinheiro para Moçambique. Vemos que o Comitê Central do Partido Frelimo se vai reunir ainda este mês. Vemos que o Presidente da República vai à Holanda. Ou seja, há muitas coisas que estão dependentes deste relatório. Portanto,
é natural que haja toda esta expectativa em relação a esta questão. E estas reuniões, da Procuradoria-Geral da República para a próxima semana, e a entrega do relatório aos países que financiam o Orçamento Geral do Estado, é uma forma também de acalmá-los e tentar negociar, porque é um relatório sem nomes. Bem, Este pequeno sumário executivo que vai ser entregue. Dar explicações. Digamos que isto é o formalismo. É o formalismo que se está a seguir. Inclusivamente, há um ênfase que eu diria induzido no protagonismo da Procuradoria-Geral da República em relação ao relatório. Nós sabemos que a auditoria foi uma exigência da comunidade doadora, foi uma exigência do FMI, os dinheiros para a auditoria vêm de fora. Houve aqui uma nuance de salvar a face, de tentar pôr a PGR, ou está-se a tentar pôr a PGR naquilo que se costuma dizer ao volante do processo. Mas há alguma artificialidade neste empurrar. Digamos que a Procuradoria está a ser empurrada para o volante, mas sabemos que isto é aquele carro, como no passado havia aqueles carros. Hoje parece que os carros das escolas de condução já não têm 2 volantes, mas no passado os carros de condução tinham 2 volantes e 2 aceleradores e 2 pedais de travão. Portanto, digamos que este carro que está a ser conduzido pela PGR é um desses carros. Tem ali uma pessoa, várias pessoas ao lado e também no banco de trás que estão a sinalizar o percurso que a Procuradoria deve encetar. Porque isto continua a ser um processo de bastão e cenoura. Significa o seguinte: claro que, e isto foi enunciado claramente pela comunidade doadora, que as opções em termos políticos decorrem também de opções em termos de processo criminal, pertencem corretamente ao Estado de Moçambique. Não é o FMI que vai julgar Moçambique ou que vai julgar, mas o FMI e os doadores podem dizer: não estamos satisfeitos com o tipo de atitude que o Estado moçambicano decidiu adotar em função das conclusões, ou seja, não obstante se colocar a PGR ao volante, não obstante as prerrogativas de natureza criminal, legal, processual pertencerem ao Estado de Moçambique, existe um grande manancial de pressão e da própria condução deste processo a partir do exterior. Aliás, não é por acaso que o governo foi obrigado a aceitar a auditoria quando sabíamos que havia pessoas que nem queriam ouvir falar dessa tal de palavra auditoria forense. Fernando, vamos em 2 minutos no nosso último tema, que tem a ver com o encerramento da 5ª sessão da 8ª legislatura da Assembleia da República. Houve também tréguas sem prazos ao nível do próprio discurso. Isto é em sintonia com as lideranças? Sim. Aliás, um dia destes vamos ter saudades dos insultos que eram trocados na Assembleia. Eu acho que a bem da democracia moçambicana passamos muito bem sem esses insultos, mas ligando as duas coisas, ligando dívidas, relatório Kroll, Assembleia, também acho que é importante realçar uma declaração hoje feita pelo presidente da Renamo, que acha que as pessoas que forem culpadas ou que forem apuradas como culpadas em relação à questão das dívidas escondidas devem pagar por isso. De algum modo,
salvando a face da Renamo, que aparentemente, por causa do discurso soft, do discurso pouco invectivo na Assembleia, por causa de algumas desconfianças em relação aos espaços legais que a Renamo vai ou não vai adotar em relação à Conta Geral de Estado e à inserção das dívidas da Ematum e da Proíndicos. Digamos que Dhlakama veio corrigir o tiro, e esse seu posicionamento sobre as dívidas é um posicionamento que, para já, salva a face da Renamo. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais pontos. Eu sou Francisco Carmona e André dos Santos cuidou dos trabalhos técnicos. Pontos de Fernando Lima.